estamos chegando e que nossa vida seja impactada nesses dias. Aqueles que vão ouvir e ver aquilo que nós vamos sentir nesses dias, que eles possam receber o que estamos recebendo neste momento, o toque da Tua presença. Bendito seja o Teu nome, pelo privilégio, pela honra. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה אומרים בו. Por que vocês acham que Jesus saiu lá da Galileia, depois de ser batizado com o Espírito Santo no Jordão, recebendo toda a plenitude do Espírito, vai ao deserto e volta possesso do Espírito Santo? E uma das primeiras coisas que ele faz, ele vem aqui. Por quê? Porque ele vem aqui, uma cidade pagã. Agora vocês, pastores, isso é o segredo para que haja um romper de um crescimento violento em seus ministérios. Eu vivenciei isto na minha cidade, tá? Em 2 anos eu tive um crescimento de 4% da cidade, porque Deus me levou a destronar o principado que atuava na cidade. Jesus, batizado com o Espírito Santo, ele vai ao deserto, tá? Aí ele fica 40 dias, ele volta debaixo de uma direção clara do Espírito Santo, e ele vem exatamente numa cidade profana, imoral, onde naquele local se sacrificava crianças. Crianças eram sacrificadas, tinham que ter relações sexuais com os animais, Deus Pan, tá? E sacrificadas, tá? E esse local era conhecido como um portal do inferno. Aí Jesus vem exatamente aonde? O que vocês estão vendo aqui? Uma fonte. Qual é a fonte? A fonte do Rio Jordão. Palco de milagres. Palco da manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Havia um principado que atuava aqui. Jesus pega 3 de seus discípulos, vem exatamente aqui, olha para aquele local e pergunta para os discípulos: o que diz o povo a meu respeito? E começaram a falar coisas que pelo qual ele não era. Pedro teve uma revelação violenta: tu és o Cristo, Filho de Deus. Nesta revelação que Pedro teve, somente, entenda o que eu vou falar, somente aqueles que Deus o Pai quer se revelar, terá a revelação clara. Isso não é para qualquer um. Nós que estamos aqui somos muito especiais. Você é especial. Nós somos especiais. E nós estamos aqui por causa de uma revelação. Uma experiência. Não foste vós que escolhestes a mim. Ele nos escolheu e nos chamou com um propósito. Agora, nessa revelação que Pedro teve de quem era Cristo, Jesus revela quem Pedro é. Quando nós temos uma revelação de quem Deus é, Deus vai revelar ao seu espírito quem você é. E a pergunta é: quem você é? Qual é o teu propósito? Eu creio de todo o meu coração que muitos de vocês serão, entenda, vai ser desatado um propósito. Como é o nome do Senhor mesmo? O Senhor Paulo. Um deles é o Senhor. Um deles é o Senhor. Chega de fugir de Deus. Ou eu estou errado? Eu não ouvi. Você é um propósito, meu querido. Chegou o momento. E muitos que estão nos assistindo é a mesma coisa. Quando nós temos uma experiência com Deus, um encontro com Ele, claramente você vai entender quem você é.
Você sabe quem você é? Você sabe qual é o propósito pelo qual Deus te chamou? Você tem ideia o quanto nós somos especiais e somos agentes desse avivamento glorioso? Porque se nós funcionarmos, o reino de Deus funciona. Amém. Se nós não funcionarmos, o reino de Deus não funciona. Deus confiou a nós as chaves do seu reino. Foi isso que Deus disse a Pedro. Eu dou a vocês a chave do reino. Porque Pedro revelou quem era Cristo, e sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o que estava acontecendo aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus veio aqui para curar a fonte. A fonte precisa de cura. Por que a fonte precisa de cura? Está escrito em livro de Provérbios, se nós temos que preservar algo, temos que preservar o nosso coração. Não ouvi. É a fonte. Jesus veio curar a fonte do Rio Jordão. E eu creio de todo o meu coração para que possamos entrar nos melhores anos da nossa história. O nosso coração precisa estar alinhado, pastor, com o coração dele. Com lágrimas nos olhos eu digo isso a vocês. E muitos que vão nos assistir, é para você o que eu vou falar. Muitos líderes estão fazendo coisas em nome de Deus, pelo qual Deus nunca pediu que fizesse. É muito triste isto. Estão decepcionados, desanimados. Quantos pós-pandemia estão vivendo uma vida de crise? Não sabe quem são. Crise emocional, crise sentimental. Deus nos deu uma oportunidade na pandemia de alinharmos o nosso coração e permitir que o nosso coração seja ministrados pelo Espírito de Deus. Mas muitos rejeitam isto. Altares são levantados que entristecem a presença. Uma cidade profana, imoral, na base do Monte Hermon, onde nasce uma fonte do Rio Jordão. Jesus vem aqui para liberar uma cura tremenda, para desatar Israel, para que houvesse um romper, para que a manifestação da glória de Deus fosse violenta e gloriosa. Sabe, eu vou falar algo. Eu fui pastor 29 anos de uma igreja só, e levantei um patrimônio para o sistema que poucos o fizeram. E de repente nesse estilo de vida, de levantar altar e ter relacionamento com Deus muito íntimo, você começa a entender que aquilo que é importante na sua vida é aquilo que Deus quer que você aprenda a valorizar e entender que seja importante quando Deus diz que é importante. Fazer coisas em nome de Deus, não simplesmente para o teu ego humano ser valorizado ou ser massageado, mas fazermos aquilo que Deus estabelece em sua palavra, que são princípios de valores. E Deus mandou que nós entregássemos tudo e começássemos a fazer o que estamos fazendo hoje. Mas eu não queria trabalhar com líderes. Eu só queria trabalhar com igrejas, com membresia, não queria trabalhar com líderes. Mas no final do ano passado, nós estávamos numa escola, e a presença de Deus se manifestou nessa escola. E Deus começou a falar claramente no meu coração através de um texto, onde Jacó amaldiçoa o seu filho. Quem é Jacó? Um patriarca. Quem Jacó amaldiçoou? Seu filho Levi. E por que Jacó amaldiçoou Levi? Porque Jacó não entendeu o zelo de Levi, o zelo pelo qual ele teve com a sua irmã, e matou pessoas que Jacó tinha feito uma aliança, e Jacó não entendeu esse zelo, e amaldiçoou quem? Levi. A palavra Levi significa aquele que ajunta, e Jacó disse: você vai espalhar por toda a terra. Um pai amaldiçoando seu filho. E eu me deparo com tantas pessoas debaixo de palavras e sentimentos
emoções enganosas, coração ferido, que ficam patinando, ano após ano. Eu me lembro quando eu assumi aquela igreja pela primeira vez, ela não ia de jeito nenhum, pastor. Nós lutávamos, orávamos, jejuávamos e não passávamos daquilo e ficávamos patinando ano após ano, até que eu busquei a Deus e Deus falou claramente comigo o que estava acontecendo. Havia uma maldição seríssima, havia um pecado naquele local que precisava ser tratado, para que esse principado fosse destronado. Destronado. E Deus falou exatamente ao meu coração o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, a maneira que eu deveria fazer. E quando eu fiz, houve um romper. Uau! O céu se abriu, abençoando o nosso ministério, abençoando as pessoas que estavam ali e abençoando a cidade de uma maneira violenta, porque a cidade onde eu era pastor não era nada, nem no mapa tinha. Se tornou o maior centro cerâmico da América Latina, porque ali passou um profeta tremendo, glorioso. Eu me lembro que eu estava em Araçatuba ministrando no quarto do hotel, e a presença de Deus veio no quarto do hotel, e eu disse naquele culto domingo à noite: vá, quem conhece o prefeito, diga a esse prefeito que Deus vai mudar a história da cidade em 3 dias, e foi o que aconteceu naquela cidade. Porque houve uma voz, houve uma palavra rema, uma voz de comando. Agora, quando Jacó amaldiçoou seu filho, Levi, passam-se os anos, eles estão no Egito, Moisés sobe o Monte Sinai, recebe a revelação da lei, e quando desce, o povo está corrompido, Deus quer matar todos, Moisés intercede, Deus ouve a intercessão, e Deus disse: então separe para mim a única tribo que não deu ouro para confeccionar a imagem. E a única tribo que não deu ouro foi a tribo de Levi. Pelo zelo da presença. Aí Deus disse: então pegue estolo sacerdotal, coloque sobre Levi, porque a partir de hoje Levi será aquele que ajunta. A maldição foi quebrada. E a herança de Levi será a minha presença. A maldição foi quebrada, irmãos, sobre Levi, pelo qual seu pai o amaldiçoou. Sabe, esses dias eu orei para um pastor, há algum tempo atrás, 2 litros de pus saiu das nádegas da filha. A maldição estava em suas entranhas. E eu disse: pastor, o senhor precisa de cura. Faça uma lista de quantas pessoas o senhor tem mágoa. Sabe quantas pessoas escreveu no papel? 68 pessoas. Havia tanta mágoa no coração daquele homem, 68 pessoas que ele precisava liberar perdão, ele estava preso. Preso. Jesus vem a esse local para destronar um principado na fonte, porque a fonte precisava de cura. Sabe, eu amo ministrar milagres, e eu tenho visto muitas pessoas que muitas vezes não recebem, porque a única maneira de você não receber o milagre de Deus são duas coisas que eu vou falar agora. Primeiro, a falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Deus é um Deus galardoador. Jesus disse: se alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja, unge a pessoa com óleo, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé de quem faz e quem recebe. Agora escute, segunda coisa que eu tenho visto pessoas não receber cura, é quando o coração está ferido, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, porque é algo que impede a ação de Deus em nossas vidas, porque é um princípio. Jesus disse para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, como Deus o Pai tem nos perdoado. Se eu perdoo, eu recebo perdão. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. A fonte precisa de cura. Amanhã nós vamos entrar em Jericó.
desculpa, domingo nós vamos entrar em Jericó. Nós vamos almoçar em Jericó. Vocês vão comer uma comida maravilhosa em Jericó. Vamos comer camelo ali. Tô brincando. Em Jericó, nós vamos estar em Jericó. A cidade de Jericó estava debaixo de maldição por 500 anos. Quantos anos? 500. Quem amaldiçoou Jericó? Um líder. Não foi qualquer pessoa. Um líder. Deus não chamou para nós amaldiçoarmos ninguém, pastor. Mesmo as pessoas que nos ofendem. A palavra que sai da tua boca tem um poder seríssimo. Quantos filhos estão debaixo de maldição porque seus pais abrem a boca para falar num monte de besteira porque não tem conhecimento de mundo espiritual? Mas aqueles que têm conhecimento de mundo espiritual, aqueles que conhecem o mundo espiritual e abrem a sua boca para amaldiçoar, para controlar, para manipular. Quantas pessoas estão debaixo de uma manipulação humana e abrem a boca para julgar, para falar, para amaldiçoar? Aí que entra a atitude de cada um de nós, permitirmos que a fonte seja ministrada pelo Rei dos Reis, pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador. Jesus veio exatamente aqui, debaixo de uma unção gloriosa. Quem quebrou a maldição de Jericó? Responda para mim, quem quebrou a maldição de Jericó? Quem era Eliseu? Um homem que carregava uma unção profética, com uma atitude profética. Então a unção tem propósito. A unção não foi dada para amaldiçoar ninguém. A unção foi dada para? Então nós somos abençoadores. Deus nos chamou para sermos bênção e abençoar, montoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. Ah, querido, se você abençoar aqueles que te amaldiçoam, Deus se levantará ao teu favor e vai tampar a boca desses demônios. Porque demônios atuavam aqui na fonte. Vocês ouviram? Eram demônios, principados e potestades que geravam medo, pânico. Por que gera medo? Medo é um espírito, é um demônio. Não recebeste o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Deus nos deu uma chave. Em nossas mãos está uma chave. Na verdade, chaves. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu espírito, a fonte, vai jorrar rios de água viva. Não é um rio, são rios de água viva. Por isso, quando Eliseu disse, os habitantes de Jericó disseram: ei, essa cidade é bem situada. Talvez sua cidade seja bem conceituada. Uma cidade onde tem São José dos Campos, uma cidade bem conceituada. Tem o que ali? A Embraer? Não é isto? Uma cidade bem conceituada, bonita, rica. Mas a Bíblia diz que Jericó, seu solo era abortivo e as suas águas eram más. O coração das pessoas eram maus e o solo abortivo. O profeta disse assim: me leve na fonte. Nós estamos na fonte. Me leve na fonte. Me leve na fonte. Me traga um punhado de sal e um prato novo. Eu creio no novo de Deus.
Não vos lembreis do passado, nem considereis as coisas antigas, diz a palavra no livro de Isaías. Eis que farei algo novo. Algo novo. Eis que está saindo a luz, porventura não observais. Eis que coloco um caminho no deserto, e rios, e rio no ermo. Um caminho que gera cura, um caminho que gera libertação, um caminho que gera provisão sobrenatural, um caminho que gera paz, que gera alegria, que gera o sobrenatural em todas as áreas, um caminho onde Deus se levanta ao nosso favor. Como diz a palavra, que Deus espera o momento, eu amo isto, o momento, para liberar mais da sua misericórdia, mais da sua graça, mais da sua justiça, e mostrar um caminho de santidade, onde nós devemos andar. Agora escute, rios. Paulo, sabendo disso, ele escreve uma carta dizendo: não vos embriagueis com vinho, qual contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A fonte está curada. A fonte está curada. Não sou eu mais quem vivo, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Né, Romualdo? Cristo vive em mim. Ah, Cristo vive em mim. Ei, quem está morto não tem espaço mais para ira. Não tem espaço mais para vingança. Não tem espaço mais para pagar com a mesma moeda. Quem está morto aprende a amar, aprende a respeitar, aprende a compreender. Esse demônio não pode influenciar a tua vida. Não existe espaço no nosso coração para nenhum altar, para que demônios venham atuar com pânico, com medo, com incerteza, com raiz de amargura, com rancor, com ódio. Não existe espaço para isso, queridos. Jesus vem aqui, vocês viram a distância. Por quê? Porque era necessário trabalhar com a fonte. A fonte precisa de cura. Curados para curar. Curados para amar. Curados para servir. Curados para ser cheio da palavra, pastor. Cheios da palavra. Curados para ser cheio de compaixão. Se movendo debaixo de compaixão. Curados para se mover debaixo de direção. Ananias está orando. Deus diz a ele: Ananias, vá a esta rua. Deus dá o nome da rua. Vai a essa casa, Deus dá o número da casa. Você vai encontrar um homem orando, seu nome é Saulo. Ananias, Senhor, o senhor conhece quem é Saulo? Eu acho que o senhor não conhece quem é Saulo. Eu vou falar para o senhor quem é Saulo. Ele fez isto. Ananias, para você Saulo é tudo isto, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aqueles que são vasos escolhidos, Deus o Pai quer ministrar no teu espírito de uma maneira muito peculiar. Por isso a fonte precisa de cura. A fonte. Eu creio de todo o meu coração que Deus o Pai vai nos levar numa dimensão tremenda. Um novo nível de glória. Um novo nível de revelação. Um novo nível de experiência. Há necessidade, sim, que o nosso coração esteja em alinhamento. Olhe para os céus.
Amanhã nós vamos fazer um batismo profético no Rio Jordão. E nós vamos mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Aleluia. Eu profetizo que esses 7 anos que virão, você estará aqui em Israel. Serão anos de prosperidade, de experiência, onde o sobrenatural se tornará o natural. Deus o Pai vai fazer coisas tremendas. Aleluia. Eis que vejo o céu aberto. O céu aberto sobre a nossa cabeça. E sabe o que significa quando o céu se abre sobre a sua cabeça? Você tem a chave do reino. Aleluia. Tudo que você pedir, acontecerá. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Eu também te digo quem você é. Tu és Pedro. E sobre esta revelação que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno, esses demônios malditos, não prevalecerão contra mim. Amém. Eu dou a vocês as chaves do meu reino. Ele confia em nós para destronar principados e potestades na sua casa, na sua cidade, no nosso país. Nós temos as chaves do reino, as chaves do reino. Temos autoridade para isso. Temos a graça para isso. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Deus deu à igreja uma chave tremenda, que é a autoridade delegada em Cristo, para nos achegarmos em sua presença com toda a ousadia, com toda a autoridade, como diz a palavra, no tempo oportuno, e recebemos graça e misericórdia, que é o poder da oração, o poder da intercessão. Por isso o inferno quer ferir a fonte, para que você não tenha prazer todos os dias estar em sua presença. Porque se a fonte está ferida, não há prazer de estar em sua presença. Por isso a necessidade de encontro diário com Ele e a purificação da fonte. Toda manhã, manhã após manhã, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ei, escute, você é líder. E eu vou falar algo para vocês. Nunca abra a tua boca para amaldiçoar ninguém. Se alguma pessoa não quer ficar mais com você no teu ministério, abençoe a pessoa. Nunca amaldiçoe, porque você não é dono dessa pessoa. Nós não somos donos do avivamento. Nós não somos dono da igreja. A igreja é dele. Nós somos dispenseiros do reino. Nós somos administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Escute, valorize o teu alto chamado. Valorize o teu alto chamado. Amontoe brasas vivas sobre a sua cabeça. Nunca pague o mal com o mal, mas sempre pague o mal com o bem. Sempre libere uma palavra de bênção. Sempre libere uma palavra de bênção. A fonte curada, o rio vai fluir cristalino. Vejam agora, a fonte está curada. Jesus esteve aqui e curou a fonte. Olha a água que sai dessa fonte, que nasce o Rio Jordão. Olha a água que sai. Porque o principado foi destronado. Foi destronado. Totalmente destronado. Amado Pai, te louvamos, Pai, por esse alto chamado.
A única coisa que vai permanecer diante da tua presença é a oração da tua igreja, Pai. A oração da tua igreja. Quando Abacuque não entendia o que estava se passando, e o Senhor disse a Abacuque: Abacuque, Abacuque, olhai e fique admirado, porque eu farei algo grande nesses dias, Abacuque. E mesmo se vos for contada, muitos não acreditarão. Quando Abacuque alinhou seu coração com o coração dele, ele se coloca na torre de vigília para esperar a resposta. E a resposta veio dizendo: Abacuque, eu reino sobre a terra. Aprenda uma coisa, Abacuque: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. No capítulo 3, a Bíblia diz que Abacuque alinha o seu coração em oração, com o tempo oportuno, com a estação oportuna. E o grande avivamento veio. E o que é o avivamento? É quando ele vem em resposta de oração. Quando ele vem em resposta de oração. Estenda as suas mãos e vamos pedir que Deus cure a fonte da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor cure a fonte do nosso país, que se chama Terra de Santa Cruz. Cura a fonte do Brasil, Pai. Cura os corações, Pai. Levanta a tua igreja como bálsamo de cura, Pai. Nós repreendemos todos os demônios que atuam na fonte. Ouça a nossa voz, demônios malditos. Nós destruímos todas as fortalezas humanas e liberamos, ó Deus, a libertação do nosso país, a libertação dos nossos filhos, a libertação dos nossos filhos. Profetiza um milagre no teu ministério, profetiza, profetiza, profetiza um milagre no teu ministério. Profetiza um milagre, profetiza, 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 profetiza. Profetiza na sua casa, no seu ministério, profetiza na sua cidade, profetiza. Todo altar do demônio, Pai, seja quebrado. Daquela bala baixa. Esse amor, Daqui a pouco nós vamos estar na fonte do Rio Jordão e eu quero falar algo muito importante. Mas estamos dando um extra para vocês aqui nesse vale que aconteceu essa peleja entre Saul e os filisteus. Ele morre e seus filhos morrem. Há uma peleja no nosso espírito. E eu vou deixar bem claro para vocês: se você não matar Ameleque, Ameleque vai te matar. Não existe meio termo. Ou você crucifica a tua carne com todas as paixões e com todas as concupiscências, ou a carne vai matar aquilo que Deus tem como propósito. É uma realidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem quer a unção de Saul? Quem quer a unção de Davi? Levanta a mão se você quer a unção de Davi. Todo mundo quer a unção de Davi. Quem quer a unção de Saul? Poucas pessoas. Mas qual é a diferença? Qual a diferença da unção de Davi com a unção de Saul? Qual a diferença? É a mesma unção. Na verdade, Deus ungiu Saul para ser rei. Deus chamou Judas para ser apóstolo, não ser um traidor. O que fez com que, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava lendo a Bíblia e, assim, pela primeira vez, e lendo a Bíblia pela primeira vez, eu me deparei com a história que aqui estava falando sobre Sansão. E eu fiquei indignado. Como um homem que pegava uma queixada de jumenta e matava mais 1000 filisteus. Pegava um leão e dilacerava no meio. Pôde olhar para uma prostituta e deitar com ela. Outra prostituta, outra prostituta, outra prostituta. O que levou ele a fazer isso?
Eu digo a vocês o que levou ele a fazer isso. Ele tinha o espírito fraco e a carne forte. Essa é a realidade. O fortalecimento do espírito é o segredo para que você possa vencer a carne, porque a carne não se converte. A carne não se converte. Por isso que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A carne tem que ser mortificada. Por isso que no Getsemane, no local que nós vamos estar, e ali é precioso. Ali Deus vai pegar vocês. O local da prensa. Eu tenho grandes experiências no Getsemane. Agora, no Getsemane, Jesus estava lá, pastora, e ele dá uma revelação tremenda. Ele diz assim: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Esse é o segredo, pastor Alexandre. Agora, como que você vai fortalecer o seu espírito? Como você vai fortalecer o seu espírito? Tendo relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o segredo. O que é integridade? Algo completo. Tá? Como nós podemos ter uma fotografia da nossa integridade? Quando você está sozinho. O que você faz, o que você fala, o que você pensa, suas ações, testifica se a sua carne está sendo mortificada, seu espírito está sendo fortalecido, ou vice-versa. Ou seu espírito está fraco e a tua carne está sendo mortificada, está sendo fortalecida para quê? Para que aconteça o que aconteceu aqui, ó. Não somente Saul morreu, mas os filhos morreram. O que tem de filhos de pastores enfrentando problemas seríssimos? Isso não é brincadeira, irmão. Eu senti o bafo do inferno tentando sacar ou abortar na vida dos meus filhos. É uma luta, é uma guerra contínua. E como nós vencemos isso? Com o altar. Fazendo o que nós vamos agora, que eu vou falar com vocês. Permitindo que o Espírito Santo ministre em nosso coração. O coração, Alexandre, é a fonte de renúncia contínua e constante. Eu nunca mais vou me esquecer quando eu estava na Coreia e eu vi a manifestação de Deus na Coreia, coisa maravilhosa. Eu estava com o pastor David Anshow. Eu disse para ele: qual é o segredo? Qual é o segredo? Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: talvez eu me arrependa mais do que você. Esse é o segredo de você mortificar a carne. Você se arrepender todos os dias. Confrontá-la todos os dias. Esmurrar a carne todos os dias. E eu sou italiano. Se eu não fizer isso, meu amigo... Então aqui, Saul perde uma batalha e perde a família. Perde os filhos. Tá? E Deus preserva as nossas vidas. Tá? E o segredo é mortificar a sua carne com suas paixões e concupiscências. Quando Saul ele quis preservar o melhor para oferecer em sacrifício a Deus, o que a Bíblia diz quando Samuel foi confrontado, ou melhor, Saul foi confrontado por Samuel? Eu preservei isso para louvar, para adorar a Deus. O que Samuel disse? O que é mais importante para Deus? O que é mais importante? Tá? O que é mais importante? Obedecer. O batismo de obediência é necessário para que possamos viver esse alinhamento de coração para coração. Batismo de obediência. Aí é interessante que quando Samuel pega a espada, tá? Os amalequitas, o rei estava lá, o que ele faz? Ele pega a espada e ele despedaça totalmente o rei amalequitas. Ou você mata a tua carne com todas as paixões e concupiscências, ou a carne vai te matar. Sabia que tem muitas pessoas presas na pornografia? Por que muitas pessoas estão presas na pornografia? Porque alimentam isso. Não abortam isso do seu coração. Não foge, tá? Por que entenda o que eu vou falar agora, hein? Tem pecados que você tem que repreender, sim. Tem pecados que tem que fugir dele, né? Mas fugir mesmo. Tem que fugir. Tem que sair fora. Tem que abortar isto. Se isso alimenta a tua carne, coisas que entristecem a presença de Deus, aborta do teu coração. Porque tua família está em jogo. Teu destino está em jogo. Seus filhos estão em jogo. Tua família. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai.
Amado e doce Espírito Santo, nos ajude a fortalecer o nosso espírito, fortificando a nossa carne com todas as suas paixões. Amado e doce Espírito Santo, nós queremos vencer todas as batalhas, pois somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu os abençoo. Em nome de Jesus.